Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos os meus amados irmãos no dia de hoje. Trago uma breve reflexão que tem como tema: o que você faz ou fala atrai as pessoas a Cristo ou afasta? Baseado nisso, nós iremos falar um pouco sobre escândalo. Para tanto, eu tomo como base o que está em Gênesis, capítulo de número 9, versículo de número 20. Nós vemos ali um escândalo que terminou ocasionando na família de Noé. Após o dilúvio, o texto sagrado nos diz que Noé resolve plantar uma vinha e no tempo da colheita, Noé colhe as uvas, faz o vinho e então resolve beber o vinho este que estava fermentado. E este vinho terminou trazendo a Noé um escândalo, porque faltou em Noé o controle, o equilíbrio. Noé começa a beber o vinho a tal ponto de se embriagar, e em face desta situação da perca da lucidez por conta do vinho fermentado, Noé então termina causando escândalo. E o texto diz de que Noé terminou ficando despido. Noé foi o agente do escândalo na sua casa. Mas aí nós temos também o divulgador do escândalo, que foi o seu filho, o mais novo, chamado de Cã. Cã terminou vendo seu pai despido, e aqui eu aproveito para fazer um adendo para dizer-lhes de que Noé não estava despido no quintal da casa, nem no terreiro da casa e nem na rua. O texto é bem claro em nos dizer que Noé estava despido na sua tenda. Cã passou, viu, não teve o cuidado de cobrir o seu pai, de não olhar para a nudez do seu pai, antes olhou, não cobriu, não fez nada e foi logo divulgar aos seus dois irmãos, Sem e Jafé. Por causa disso, o texto sagrado vai nos dizer que Noé, depois que ficou lúcido, depois que passou a embriaguez, amaldiçoou Cã. Portanto, nós temos aqui o agente do escândalo, que foi Noé, e nós temos o divulgador do escândalo, que foi Cã. Partindo desta breve introdução, nós lembramos do que está em Mateus capítulo 18, a partir do versículo de número 1. Meus irmãos, o escândalo é algo extremamente sério. É algo extremamente sério. É tão sério que o Senhor Jesus Cristo ele usa duas metáforas em Mateus capítulo de número 18. Ele chega a dizer-nos de que é necessário que venha o escândalo. É necessário que venha à tona o escândalo. Mas aí ele termina dizendo: mas ai daquele por quem vier o escândalo. Quando a gente encontra na Bíblia a palavra ai, sempre tem uma ligação direta com o juízo, com o castigo divino. E Jesus está dizendo: ai daquele por quem vier o escândalo. A palavra escândalo no grego é escandalizo, que tem uma ligação direta também com lançar tropeço, colocar tropeço na vida de uma pessoa. E no que tange a questão de escândalo, em Mateus capítulo 18, Jesus se utiliza de uma criança e ele usa 4 vezes a expressão crianças em Mateus capítulo 18 e 3 vezes a expressão pequeninos no mesmo capítulo. Então Jesus está falando diretamente sobre uma criança propriamente dita, como também ele está falando sobre uma pessoa neófita, uma pessoa que está começando a fé cristã, um recém-convertido. Jesus está dizendo que todos nós temos que ter cuidado para não ser pedra de tropeço na vida de uma pessoa neófita. E aí ele vai dizer por quê. O escândalo é tão grave que ele termina dizendo de que se porventura alguém causar um escândalo, receberá um castigo tamanho. Castigo esse que seria melhor que ele não causasse o escândalo. E aí ele usa a metáfora que eu já lhes falei aqui. A primeira metáfora que Jesus se utiliza para falar sobre a gravidade do escândalo é que ele vai dizer-nos de que seria melhor que essa pessoa tivesse morrido antes de causar o escândalo.
ele chega a dizer que melhor seria que essa pessoa pegasse uma pedra de mó de azenha. O que era mó de azenha? Mó de azenha era um moinho muito grande, tão grande que era puxado por jumento. E ele chega a dizer que seria melhor que essa pessoa pegasse essa pedra tão grande, como eu já lhes disse aqui, e amarrasse uma corda a esta pedra e depois pegasse essa corda, amarrasse no pescoço e se lançasse ao mar. Está aqui tem uma ligação direta com suicídio ou homicídio. Era assim que faziam na Grécia e em Roma, quando o criminoso era contumaz, terrível, rebelde. E então o que é que se fazia? Pegava esse criminoso, amarrava-o a esta pedra e lançavam-no ao mar. E Jesus está dizendo que quem causa o escândalo deveria ter uma morte tal qual esta. É como se ele estivesse dizendo, melhor seria que essa pessoa morresse do que causar o escândalo. E que a morte fosse cruel. É mais ou menos isso que Jesus está dizendo. O escândalo é tão grave que Jesus usa a metáfora de uma autoflagelação. Não que ele está dizendo que nós temos que se autoflagelar. Mas ele está falando de sacrifício, de renúncia a tudo aquilo que pode nos levar ao escândalo. Ele chega a dizer, se o teu olho te escandaliza, te faz pecar, arranca o olho. Se tua mão te faz pecar ou traz escândalo, então arranca esta mão, arranca este pé. E ele conclui dizendo que é melhor chegar no céu faltando um olho, um pé ou uma mão do que ir diretamente para o inferno. E quando ele usa a palavra inferno, ali é Geena no grego, que é o lago de fogo eterno, o inferno propriamente dito. O inferno propriamente dito. O Senhor não está dizendo arranca a mão, arranca o olho. Se o olho te faz pecar, arranca o olho. Não é bem isso que ele está dizendo. Não está apelando para que eu e você venha se autoflagelar. Mas está dizendo mais ou menos assim, de que tudo aquilo que nos faz pecar, transgredir, errar, nós temos que tirar. Nós temos que fazer de tudo para se sacrificar. Tirando isso de nós, tal qual disse o apóstolo Paulo, eu esmurro a minha carne e a exponho à servidão, para que pregando aos outros o evangelho que eu prego não seja motivo de censura. Estão me entendendo, amados? Portanto, aqui fica essa minha breve reflexão para chamar a tua atenção neste dia de hoje. Em primeiro lugar, eu concluo dizendo, não seja o agente do escândalo. Faça de tudo para não trazer escândalo. Faça de tudo para não pecar tal qual Noé. Porque quem peca, quem causa escândalo, perde o elo espiritual com Deus. Perde a unção, perde o Espírito Santo. E além disso, disse o apóstolo Paulo que se porventura alguém pecar, escandalizar a obra do Senhor deliberadamente, não tendo remorso nem arrependimento, disse Paulo, se afaste dele. Se afaste dele. Então quem peca, quem escandaliza deliberadamente, ainda perde completamente o elo com a igreja, a comunhão com a igreja. Mas aí eu vou para outro ponto. Quem causa escândalo não é só quem peca, mas quem divulga, tal qual cão. Meu amado, não seja um divulgador de escândalo. Não seja. E por que razão eu vou dizer? Porque às vezes quem divulga um escândalo termina trazendo uma ideia de que é impecável. Parece que nunca vai pecar. É impecável. É alguém que nunca vai cair. É alguém que nunca vai falhar. E aí vem Paulo e termina dizendo, e tu que está em pé, cuidado para que não caia. Quem divulga o escândalo termina passando uma ideia de falta de misericórdia e compaixão. A gente vê na Bíblia, por exemplo, do Saul, o rei Saul, que se tornou um grande inimigo de Davi. Mas quando Saul morre, Davi não se alegra. Davi não faz festa. No segundo livro de Samuel, capítulo 1, de número 1, a partir do versículo 17, a Bíblia nos mostra que Davi lamenta e chora a morte de Saul. Não seja divulgador do escândalo, porque quando você divulga um escândalo de alguém que ontem estava conosco
e que infelizmente terminou ocasionando escândalo e você divulga, você termina trabalhando para Satanás. O diabo se esbalda com isso. Satanás se alegra com isto. Um certo dia um comandante foi para uma batalha e terminou dizendo para os seus soldados: não atirem para matar, atirem para que eles sejam feridos. Daí então um soldado curioso procurou seu comandante e disse: comandante, como é que nós estamos numa guerra e o senhor nos ordena a não atirar nos nossos inimigos para matar, mas sim para feri-los? E terminou que o comandante respondeu àquele soldado dizendo: olha, toda vez que vocês atiram num soldado, 2 precisam parar para ajudar. Com isso, a gente termina enfraquecendo o exército. Então, quando alguém peca, termina, querendo ou não, enfraquecendo o exército de Cristo. Às vezes, entristece um, adoece outro. Portanto, não sejamos nós o divulgador do escândalo. E aí vem a Bíblia. Meus irmãos, isso é muito forte. Essa coisa da gente estar divulgando escândalo, como se fosse uma espécie de jornalista de plantão. Isso é forte demais, de tal maneira que a Bíblia diz em Provérbios capítulo 24, versículo de número 13, salvo engano, Salomão diz assim: quando vires teu inimigo cair, não te alegres. Não te alegres. Isso estamos falando do Antigo Testamento. Eu vejo na Bíblia Jeremias questionando ao Senhor porque estava sentindo a alma ferida. Em Jeremias capítulo 15, a partir do versículo 16, ele diz: Senhor, eu nunca ri da queda ou do fracasso do meu inimigo. Nunca me sentei com os zombadores. Portanto, a gente precisa aprender isso. A gente não pode estar noticiando o escândalo com tanta satisfação. E o que eu mais vejo hoje são pessoas fazendo isto, trabalhando para o inimigo, noticiando escândalo. Hoje nós temos blogs, sites, grupos de WhatsApp, que a única coisa que essas pessoas fazem é noticiar escândalo, contar mais uma nova de alguém que caiu, de alguém que pecou, de alguém que transgrediu, e aí passa para um, passa para outro. Os problemas internos hoje, infelizmente, não ficam mais numa assembleia, numa plenária. Alguém passa por um processo disciplinar hoje, amanhã, a rua toda está sabendo, o mundo está sabendo. Porque infelizmente nós temos pessoas no nosso meio que, infelizmente, irmãos, são jornalistas de plantão que têm prazer de divulgar, de noticiar escândalo, fracassos, quedas, como se isso fosse uma coisa boa, como se isso tivesse alguma justificativa plausível dentro da Bíblia. Não seja divulgador do escândalo. E aí é que está. Eu finalizo aqui para dizer-lhes algo terrível que eu ouvi um jornalista falar esses dias. Um jornalista terminou dizendo de que, com esses 4 escândalos ligados à religião que recentemente ocorreu no Brasil, que foi o caso do João de Deus, da Flor de Lis, do pastor Ivaldo, que foi o caso do padre agora, lá do estado do Goiás, me parece. O jornalista concluiu dizendo que com esses 4 escândalos ligados à religião, isto vai fazer com que cresça no Brasil o número de ateus, de céticos e de agnósticos. Porque com esses escândalos terríveis, terminará fazendo com que as pessoas concluam de que não existe mais verdade nas religiões. As pessoas deixarão de acreditar que existe ainda pessoas sérias, homens de Deus, mulheres de Deus. As pessoas terminarão acreditando de que não existe mais verdade em nada. E então deixarão de ter fé, de acreditar, de confiar na palavra de Deus,
na pregação do Evangelho, em Deus, em Jesus Cristo, e para nossa tristeza, às vezes, nós estamos contribuindo para isso. Divulgando, noticiando, passando para um, para outro, falando certas coisas abertamente, sem se preocupar com quem está do nosso lado, se essa pessoa tem condição de ouvir tal coisa. Tem muita gente hoje nas igrejas fracas, pessoas que infelizmente hoje não acreditam mais em nada, não confiam mais em ninguém. E por que razão? Porque às vezes ouviu o que não deveria ouvir. E por que razão? Porque às vezes foi testemunha de algo que nunca esperava de testemunhar. E aí, meus irmãos, eu concluo aqui dizendo para vocês: não sejamos nós, tanto o agente do escândalo como o divulgador do escândalo, porque é muito sério. Jesus disse: melhor seria que morresse do que ficasse vivo quem causa escândalo. Melhor seria que morresse, porque quem faz tal coisa, quem põe pedra de tropeço na vida dos pequeninos, que são pessoas neófitas, recém-convertidas, pessoas de pouca base espiritual, quem põe pedra de tropeço na vida destas pessoas, vai pagar muito caro. O preço será muito caro. Então, fica aqui essa breve reflexão. Eu espero que todos vocês tenham aprendido, assim como eu aprendi. Esses dias Deus colocando essa palavra em meu coração, e Deus me ensinou. Eu sei que às vezes a gente fala com um amigo, com outro, alguns problemas internos da igreja, mas que isso não seja com um viés de criar uma rede de contatos, de passar para um, de falar para outros. Que nós tenhamos mais cuidado com o que a gente vai falar, com quem nós iremos dizer tal coisa. Que não sejamos nós, esse jornalista de plantão, que tem satisfação em expor pecados, em expor falhas. Façamos de tudo para que as pessoas ainda possam ver em nós coisas que possam atraí-las a Cristo. Que eu e você seja um farol, para que através de nós as pessoas vejam a glória de Deus. O que você faz e fala atrai as pessoas a Cristo ou afasta? É uma pergunta que eu deixo para todos vocês. Que Deus abençoe a todos, em o nome de Jesus.